A minha trajetória é muito comprida, no sentido que eu comecei aos 4 anos desenhando e depois com tinta óleo aos 8 anos. Depois continuei a vida inteira a pintar, sempre, dentro do estúdio. Depois teve um momento em que achei que tudo que eu fazia dentro do estúdio era artefato, feito arte. E pensei que a vida não estava aí. Pensei que era construída. Aí estava sempre olhando fora da janela, que passava a mãe com o garotinho, gente que brigava. Pensei, pô, a vida está aí, não está aqui. E aí saiu nas ruas, nos bares, tudo que fazia a, a humanidade. Sempre dificuldades, sempre dificuldades, porque... Bem, primeiro porque hoje temos muitas imagens da internet, então as pessoas são acostumadas a ver no celular o que é a imagem, mais que a pintura. Mas ainda está muito ligada, se você olha na internet, no Facebook, sempre tem quadro, sempre tem pintura, porque a pintura é mais direta, mais que a escritura. Porque a escritura você tem que ter uma passagem a mais. Tem que saber primeiro como o sentido da palavra, a construção do discurso, da frase e tudo. Mas tem que conectar aquela palavra com um símbolo. Então, a pintura não é assim, a pintura é direta. Pega no emocional diretamente. Então, não precisa um acervo cultural, porque puramente é emocional. Mas emocional no sentido que não é que falta de cultura, mas é a maior cultura, é a cultura do amor, a cultura de tudo, humana. Então, a imagem é mais comunicativa. Agora, tem que ter uma diferença com a fotografia. Eu estudei muito fotografia, mas é que fotografia relaxa um momento que já está no passado, como o cinema, está tudo no passado. Tem um filósofo na Itália que fala que tudo que chega do cinema e da fotografia é morto. Na verdade, o sentido maior, além da estética, além da decoração, puramente, muito também da arte contemporânea, porque esse bonito, esse mais bonito, esse lindo, porque não manifesta mais o mundo, o universo psicológico da humanidade. Vou te falar uma coisa bem esquisita, porém. É a coisa esquisita que eu na televisão da Itália, tipo um programa tipo Jô Soares, nos anos 90, contei a minha história porque eu fui pintor na vida inteira e chegaram 300 letras de pessoas que
divido a mesma minha experiência. A minha experiência é que eu lembro do mundo passado. Não da vida passada, do mundo passado. O mundo passado que parece em tudo com o conceito do paraíso católico. Eu tirei uma fotografia mnemônica do ambiente e eu lembro perfeitamente tudo que se fazia lá, se voava, mas não temos corpo, mas é um fluido que parece com o corpo também. Você fala com pessoas também. Naquele mundo tem uma energia que muita gente fala o nirvana, mas o nirvana cheio de felicidade, cheio de força e de pureza. Aí, quando você chega nesse mundo, uma criança pequena chora. Mas chora porque entra dentro de uma família de ser verteado, tipo Shrek, com a orelha, tipo a trombeta assim, que fala um idioma desconhecido. Ele não sabe nada, olha a mão, o que é a mão. Ele está aterrorizado, sabe? Mas eu não erro triste para essa troca. Eu lembro até quando eu entrei nesse mundo, num vórtice de nuvens. Eu entrei nesse mundo e até eu não erro um menino triste para isso, para essa troca. Mas sempre pensava, estava bem feliz naquele outro mundo. Eu vi uma imagem daquele outro mundo, de onde eu chegava, cheio de amor, cheio de energia, cheio de cores. Olha, eu chamei meu irmão, falei, vem aqui, vem aqui. Ele chegou aí, falou, eu perguntei para ele, mas o que é isso? O que é isso? Mas ele olhou, não sei, mas é uma pintura. Mas eu entendi tudo o que falava. Pinturas. Mas eu falei, mas quem fez essa coisa aqui? Não sei, olha aqui, deixa eu ver, aqui está escrito Vincent Van Gogh. Era a noite estrelada de Vincent Van Gogh. Daquele momento quis ser pintor pela vida inteira. Porque a função do artista é colocar amor nessa realidade. Cada um de nós tem sua cultura visível. Então, você pode colocar um carro, outro olha um boi. Você coloca um boi, outro vê uma galinha. Qualquer coisa, mas não é a mesma coisa. Então, o público recebe, sim, mas nesse momento histórico, a pintura tem uma função diferente. Uma função diferente que é uma luta, uma guerra. Para falar o quê? Para falar, olha que tem a inteligência artificial daqui a pouco. Ele já no mundo está fazendo Caravaggio, pinturas antigas com inteligência artificial, mas cada um de nós pode ver a diferença de uma máquina com o ser humano. Aí vamos ver o que acontece, porque daqui a pouco a comunicação manual, intelectual, vai ser um problema daqui na frente. Cada procura que eu fiz do movimento, eu voltei no movimento, o Salvador Dalí fala dinamismo. Os futuristas italianos, Giacomo Balla, Boccioni, olhavam a realidade que era tudo em movimento. Então, claro que para parar um momento, você tem que tirar uma fotografia.
E come un scientista, un biologo che olha no microscopio para ver uma célula. Voltou interesse pelo movimento. Depois dos futuristas, depois dos 50 anos, eu voltei nessa análise da realidade. Depois tem outra que são duas, se chama pluridimensão. Pluridimensão no sentido que tem uma imagem em cima da outra. Isso agora, no computador, qualquer coisa, você faz muito fácil. Mas naquele tempo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, ninguém fazia. Então, eu fiz as primeiras obras com pintura clássica, colocando Rubens em cima de Leonardo da Vinci, ou Caravaggio em cima de Bruegel. Aí dava um surrealismo diferente. E depois tinha várias procuras, mas a realidade me interessou também. Então eu fiz um monte de coisas. A transformação da imagem me interessa muito. Por exemplo, eu fiz muitos quadros da imagem que passa através de um vidro daquele de um tempo, aqueles antigos, que não são, que deforma a realidade, não? Então tudo que é aquela coisa deformante me interessava. O impressionismo é quase no oposto do clássico, no sentido que o clássico chega através de uma procura dentro do ateliê, dentro do estúdio. Mas também de fora, mas também Rembrandt, as paisagens de Rembrandt, ele pintava, se desenhava um pouco a paisagem, mas o quadro fazia dentro do estúdio. Aí tudo eu vi que na verdade a vida ficava fora do estúdio. Então comecei a pintar como os impressionistas. Na verdade, não tem nada de melhor que pintar a realidade ao vivo. Seja dentro do estúdio, que vira um teatro, e também o teatro que fica fora do estúdio, que é sempre o teatro. Mas é muito importante a magia daquele momento que você interpreta a realidade. É mais importante aquele momento que o produto mesmo. Porque a comunicação começou com o mais antigo reperto de comunicação que temos, era de uma feiticeira, que colocava uma imagem que ligada na escritura. Foi descoberta essa coisa de um ritual mágico. Antes das grutas e das cores, aí temos que entender que a escritura vem da imagem. Mas com essa magia, a magia do momento que você pinta, que é uma coisa, e não é só apropriar-se da realidade, é uma coisa que mexe com a realidade. Olha, essas são algumas obras que eu fiz, só tenho estas, das procuras que eu fiz. Então, porque umas são as primeiras obras anacronistas. Aquele movimento surgido na Itália, eu fui o primeiro anacronista no mundo. Aquele artista que queria voltar na pintura antiga. Só que eu não fazia cópia, mas colocava um quadro, como eu falei antes, em cima do outro.
E aí fiz também na realidade, porque nós temos dimensão que nos atravessa constantemente. Então, a função do artista é essa também. Mostrar o que não dá para ver.